Nós vamos começar agora a correção da nossa atividade 3 dos exercícios de matemática. Nosso primeiro exercício é na página 166, número 23. O exercício 23, ele diz: um salário sofreu um aumento de 30% e passou a ser 2.600. Qual é o valor do salário antes do aumento? Bom, o que eu sei é que inicialmente ele recebia um valor que a gente não sabe, mas isso corresponderia a tudo que ele tinha de salário, ou seja, ele tinha 100% de um valor X. Agora, esse valor aumentou mais, ele aumentou mais 30%, então, acima desse 100%, nós temos agora 130%, o 100% inicial e o 30% que aumentou. Quando aumentou esse 30%, ele passou a receber 130% de salário, ele passou a receber 2.600. Bom, agora que eu sei que ele está recebendo 2.600 de salário, qual o valor que ele tinha anteriormente? Bom, eu sei que os valores aqui, eles são proporcionais. Então, quanto mais aumenta o salário, mais vai aumentar a porcentagem e vice-versa. Então, eu posso aplicar a propriedade fundamental da proporção, que é multiplicar os meios pelos extremos. X vezes 130%, 130x, igual 100 vezes 2.600, 260 mil. Como o 130 está multiplicando, eu vou mudar ele para o segundo membro e ele vai passar dividindo. 260 mil dividido por 130, 2.000. Então, o salário dele era R$2.000 e agora é R$2.600. Nosso próximo exercício, número 25. Página 167. Acréscimos sucessivos de 40% e de 25% são equivalentes a um único acréscimo. De quanto por cento? Ele quer saber quanto corresponde 40% e depois 25%. Juntos, você não pode somar os valores. Por quê? Você tem que partir do pressuposto que algo era cobrado 100% daquilo e aumentou 40%. Passou a ser cobrado, então, 140% dele. Depois, esse novo produto, voltamos ali ao 100%, porque é o total. E houve um aumento de 25%. Então, nós temos 125% de aumento. Ou seja, nós temos que calcular 140% de 125%, porque foram 2 aumentos. Eu sei quanto é 140%. É 140 sobre 100. Quando eu vejo o D, um valor de outro, eu vou multiplicar. Então, vezes 125 sobre 100. 140 dividido por 100 é 1,4. Multiplicado por 125 dividido por 100, 1,25. 1,25 vezes 1,4, 1,75. Bom, agora eu desmembrei esse 1,75. Eu peguei primeiro a parte que vem antes da vírgula, 1, e depois o que vem depois da vírgula, a parte decimal, 0,75. Esse 1, ele corresponde a 100%. Mas lembra que 100% era o valor inicial, sem o acréscimo, o valor que começou? Então, não é ele que nos interessa. O que nos interessa é o que aumentou. Aumentou 0,75%. 0,75, aliás. Nós sabemos que um número ele pode ser representado na forma decimal, na forma fracionária e na forma percentual. Quando eu tenho 0,75, ou seja, na forma decimal, isso corresponde a 75%. Observe que nós encontramos o valor do aumento sucessivo de 40% e de 25%, 75%.
Eu não fiz a soma. Tem pessoas que estão somando 40 mais 25 só. Vai dar 65%. Você não pode somar. Nosso próximo exercício, número 26. Uma mercadoria sofreu 2 aumentos sucessivos, de 12% e de 15%. Qual foi o aumento? Qual foi a porcentagem de acréscimo sofrido pela mercadoria? Eu vou fazer a mesma análise. Eu não sei qual era o preço que essa mercadoria tinha, mas ela era 100%, porque era o valor total dela. Como aumentou 20%, então agora o novo preço vai ser de 120%. Depois, essa mercadoria sofreu um novo aumento. Ela custava um valor total, 100%, como aumentou 15%, agora é 115%. Eu preciso saber, então, quanto é 120% de 115%. Vou transformar esses números que estão na forma de porcentagem na forma de fração. 120 sobre 100 vezes 115 sobre 100. Agora eu vou dividir. 120 dividido por 100 é 1,2, vezes 115 dividido por 100 é 1,15, multiplicando os dois valores, 1,288. Vou separar a parte inteira da parte decimal. A parte inteira é o que vem antes da vírgula, 1, mais a parte decimal que vem depois, 0,288. A primeira parte, esse 1, é o 100% que nós havíamos iniciado. Então, o que aumentou foi esse 0,288. Ele está na forma decimal, eu vou transformar na forma fracionária. Basta você multiplicar por 100 ou voltar a vírgula duas vezes. Uma vez vai ficar entre o 2 e o 8, duas vezes entre os dois, 8. Então, 28,8%. Próximo exercício, número 27. Nos 2 primeiros trimestres do ano, a inflação foi respectiva a 4, a 5, 4 e 6%. Nessas condições, a inflação acumulada nesse período foi de 15%, 15,75%, 12% ou 12,45%, 12,47%. Bom, o que eu sei é que ele diz que teve aumento. Então, qualquer produto que você comprasse, você pagaria um valor total 100%. Esse preço aumentou em 5%, então passou a ser 105%. Se eu comprasse depois do segundo aumento, aquele valor total seria 100%, mas aí eu teria um novo reajuste de 4%, eu pagaria 104%. Depois do terceiro reajuste, aquilo que custava um determinado valor, 100%, eu vou ter um aumento de 6% nele, ele vai custar 106%. Então, eu preciso calcular 105% de 104% de 106%. Vou transformar tudo em fração, então vai ficar 105 sobre 100 vezes 104 sobre 100 vezes 106 sobre 100. Faço a divisão, 105 dividido por 100, 1,05 vezes 104 dividido por 100, 1,04 vezes 106 dividido por 100, 1,06. Quando eu multiplicar todos os três valores, eu vou encontrar 1,15.752. Vou separar a parte inteira, que é o que vem antes da vírgula, 1, da parte fracionária, da parte decimal, que é o que vem depois da vírgula, mais 0,15.752. O que vem antes é o nosso 1, então ele é 100%, aquele total que tudo começou. Logo, o aumento vai ser a parte decimal, 0,15.752. O que eu vou fazer aqui é multiplicar esse número decimal por 100 ou voltar a vírgula duas vezes. Uma vez ele vai ficar entre 1 e o 5, duas vezes entre o 5 e o 7. Então, ficou 15,75 aproximadamente. Resposta certa, letra B.
Por que eu faço isso? Porque eu volto a vírgula 2 vezes? Porque você está multiplicando por 100 e o 100 tem 2 zeros. Se você multiplicasse por 10, que só tem um zero, você voltaria a vírgula só uma vez. Por 1000, que tem 3 zeros, 3 vezes. E assim por diante. Nosso próximo exercício é o número 2. Um terreno foi vendido por 2 vezes, sendo o percentual de lucro inicial de 12% e o último de 20%. Determine o percentual representado, que representa o total de lucro, com base no preço inicial do terreno. O que eu sei é que o terreno tinha um valor, X. Eu não sei qual é esse valor, mas eu sei que correspondia a 100%. Aumentei 12% em cima desse valor, então fiquei agora com 112. Depois, eu aumentei 20%. Aquele valor de 100% que existia, aumentado com 20, 120%. Então, eu preciso calcular quanto é 112 de 120. Então, vou transformar em fração, 112 sobre 100 vezes 120 sobre 100. Vou dividir essa fração, 112 dividido por 100 é 1,12, e 120 dividido por 100 é 1,2. Multiplicando os dois valores, nós encontramos 1,344. Vou separar a parte inteira da parte decimal. A parte inteira é o que vem antes da vírgula, 1, mais a parte decimal, 0,344. Essa parte inteira, esse 1, corresponde àquele 100% que já existia lá no início, que era o valor inicial de tudo. Então, o que aumentou foi a parte decimal, o 0,344. Para transformar esse número decimal em um número em porcentagem, em percentual, você ou multiplica ele por 100 ou simplesmente volta a vírgula 2 vezes, porque o 100 tem 2 zeros. Uma vez ficaria entre o 3 e o 4, 2 vezes entre os dois, 4. Então, a resposta correta, 34,4%. Pessoal, nós conseguimos agora concluir a correção da nossa atividade 3. Alguns alunos ainda não enviaram a foto das atividades para o e-mail. Então, não deixe essas atividades acumular e envie o mais rápido possível. Qualquer problema que vocês tenham na realização, é só nos procurar durante os plantões.